Fala pessoal, meu nome é Wilson Godoy, bem-vindo ao meu canal. Essa é a nossa sétima aula do nosso curso de front-end com Angular e hoje a gente vai fazer a requisição na API para fazer o login da nossa aplicação e aí fazer a troca de rota. Tá? Se você chegou agora no nosso canal, dá uma olhada aqui no meu GitHub. Se você quiser pegar o código igual está na aula de hoje, só você vir aqui em tags e pegar a tag da aula 006. Tá? Então hoje a gente vai começar aqui essa sétima aula, então eu estou usando o código a partir dessa tag 006. Então vamos lá, pessoal. Na última aula aí, a gente criou essa tela principal aqui, que é a tela de login, com o form, mas a gente ainda não está usando esse form e muito menos consumindo a API. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, vamos começar o trabalho aqui para a gente fazer a requisição na API e fazer o nosso login. Pois bem, vamos para o código aqui. Na última aula a gente deixou o componente que a gente criou de login aqui no componente principal mesmo, então a gente já vai começar mudando isso agora. Eu vou tirar esse app login daqui e a gente já vai começar a usar as rotas do Angular. Então aqui no nosso app route module, nós temos aqui um array de routes, que são as rotas da nossa aplicação. A gente vai declarar aqui a nossa primeira rota. Então aqui a gente está falando que na nossa rota raiz da nossa aplicação, a gente vai renderizar o componente login component. Tá? Então aqui a gente não vai ter mais nada, apenas o router outlet, que é por onde vai sair as nossas rotas. Tá? Vamos dar uma olhada como se ele continua funcionando aqui no browser. Vou dar um refresh aqui. Continua funcionando. Então agora a gente já está usando a rota e a gente está aqui na raiz da aplicação. Pois bem, primeiro passo aqui, o que a gente vai fazer? Popular o form, né? A gente vai criar um objeto aqui que vai conter o login do usuário e a senha para a gente poder enviar para o back-end. Eu vou subir aqui o nosso back-end. Tá? Se você não tem ainda o back-end aí ou não viu as aulas, na segunda aula eu mostro como preparar o ambiente de desenvolvimento, como baixar o back-end. Então, se você não viu essa aula ainda, eu aconselho você ver a aula 2 aí para que você tenha o back-end na tua máquina. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Vou navegar aqui para o diretório do projeto do back-end. E eu vou subir o back-end com npm start. Nosso back-end subiu na porta 8080 e ele já se conectou no banco de dados, MongoDB. Eu vou voltar aqui, vou deixar rodando aqui o nosso back-end. Vou voltar aqui para o terminal do nosso front-end, do projeto de front. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos consultar a documentação do back-end. Então nessa URL aqui, ó, localhost 8080/API-docs, tem a documentação da nossa API. Então o primeiro método que a gente vai consumir é o método de login. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos aqui, ó, login, tá? Você pode clicar aqui. Ele vai abrir aqui as descrições. O que a gente precisa enviar para a API? A gente precisa enviar um objeto com login e password, os dois campos aqui do tipo string, tá? Então a gente precisa enviar isso aqui no método post, então tá aqui, ó, método post, nessa URL, ó, /api/login. E o que a gente recebe se o login for com sucesso? Um objeto que vai conter o JWT, que é o JSON Web Token. Tá? É o token que a gente vai precisar para consumir todos os outros métodos que são autenticados. Perfeito. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. Tá? Então a gente vai ter que ter um objeto que tem essa propriedade, login e password. Então, primeiro passo aqui, eu vou construir um objeto que eu vou chamar ele de request login, que ele vai ter essa estrutura aqui. Então vamos lá. Vou criar um diretório novo aqui. Eu vou chamar de resources. E aqui dentro de resources eu vou criar um diretório chamado models. Então todas as classes da nossa aplicação vai estar aqui nesse diretório models. Eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de request login. E aqui então vamos criar a nossa classe.
E nessa classe a gente tem que ter aquelas duas propriedades que a gente viu na documentação. Tá aqui, ó. Vou copiar daqui, aí eu refatório lá. Vou colar aqui. Então a gente vai ter aqui. Então uma classe com essas duas propriedades, login do tipo string e password do tipo string. Então vamos usar essa classe agora no nosso componente. Vou abrir aqui nosso componente de login, que ele ainda está vazio. Vou declarar aqui uma propriedade pública, porque a gente vai usar ela no HTML. E eu vou inicializar essa variável no nosso ng-onInit. ng-onInit é o primeiro método que o Angular vai invocar para a gente assim que esse componente for construído. Então, assim que o Angular terminar a construção do nosso componente, ele invoca esse método aqui uma vez, então a gente vai ter a instância aí do nosso request login. Feito isso, a gente precisa agora, no HTML, preencher esse objeto aqui com os dados que o usuário vai estar preenchendo no formulário. Como é que a gente faz isso em Angular? Em Angular a gente faz isso com ngModel e toADataBind. Funciona assim. Em cada input aqui, nós vamos ter um ngModel. E aqui a gente vai falar qual a propriedade que a gente vai usar esse ngModel. No nosso caso aqui, deixa eu fechar as outras abas aqui, que não está a aba aberta já. No nosso caso vai ser request login, ponto, o nome que está aqui na documentação, ó, que é o que a gente criou agora, ponto login. Então, ponto login. E o de baixo vai ser o ponto password. Então, dessa forma, conforme o usuário for digitando o login e o password, o Angular vai guardando nesse objeto aqui o valor dessas duas variáveis. E a gente vai usar isso depois para enviar para o back-end, ok? Ele pegou um erro aqui no terminal, vamos dar uma olhada no que é. Ó, ele está falando que ele não conhece aqui, ó, o ngModel. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui no nosso app module importar o módulo do Angular. Deixa eu abrir ele aqui, ó, app module. Aqui, ó, a gente tem já o browser module, o browser animation, falta aqui o forms module. Então você precisa importar aqui esse módulo aqui, ó, forms module, que ele é aqui do @angular/forms, tá? Eu vou salvar aqui. Ele já compilou, já parou de dar erro, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa realizar o login conforme o usuário, ele vai preencher aqui os dados dele. Um exemplo aqui, admin a senha. A senha a gente já precisa melhorar, porque está mostrando aqui o valor. A gente precisa passar o type desse campo aqui, o password, para ele não mostrar, fica só as bolinhas. E aí quando eu clicar nesse botão, eu quero fazer a requisição na API para poder fazer o login. Então vamos aos poucos aqui. Eu primeiro vou alterar o senha aqui para o type password. Então esse aqui, ó, o type não é text, é password. Então com isso, campo da senha aqui não vai mais aparecer o valor que o usuário está digitando, né? Deixa ele recarregar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, já ficou as bolinhas. Então, esse aqui vai ser do type text e esse aqui password. Bom, feito isso, o que a gente tem já? A gente tem aquele objeto preenchido, tá? Vamos invocar um método aqui para a gente ver os valores aqui atuais, tá? Então, quando eu clicar nesse botão, a gente vai invocar um método. Como é que a gente vai fazer isso? No Angular, aqui no button, a gente tem um evento aqui, que é o evento de clique. Ele tem que ficar aqui entre parênteses. E aí quando você clicar, você vai invocar algum método que você tem que criar aqui no component. Então eu vou chamar esse método do login. Simples assim. E eu vou criar esse método lá. Salvei aqui. Eu vou criar esse método aqui, tem que ser um método público também, para o HTML poder acessá-lo. Esse método, ele não vai ter, deixa eu salvar aqui, nenhum retorno, então a gente pode fazer a assinatura do método aqui como void,
indicando aqui que esse método não tem nenhum retorno. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou printar no console esse objeto, só para a gente ver se o que o usuário digitou realmente foi preenchido nas variáveis dentro desse objeto. Então vamos lá, dar um console.log aqui, e aí nós vamos printar esse cara aqui no console. Bom, vamos ver se isso aqui já funciona. Salvei aqui, compilou, vamos voltar para o browser. O que eu vou fazer aqui? Vou abrir as ferramentas do desenvolvedor. Você pode apertar F12 ou você pode clicar com o botão direito aqui, põe Inspect, vai depender da máquina que você está. E aí a gente tem a aba aqui, ó, Console. Essa aba aqui, ó. Clicar aqui para ele limpar. Não está limpo aqui o console. Vou digitar aqui, por exemplo, usuário admin, senha 123, tá? Na hora que eu apertar entrar, ó, invocou o método lá, ó, e printou para a gente o objeto. Ó. Então, se você abrir aqui, ó, você vai ver que o objeto já está preenchido. Então, ó, a variável login já tem aqui o valor, que é uma string, admin, e a variável password já tem o valor aqui, que é uma string também, 123. Ou seja, a gente já conseguiu, através do two-way data bind, preencher esse objeto, e esse objeto já tem o formato exato que o nosso back-end precisa receber, que é login e password do tipo string, que é o que está aqui na documentação, que a gente seguiu aqui. Legal, a gente já avançou aí um ponto agora. Bom, vamos para outro passo agora. O outro passo é consumir esse serviço, fazer realmente uma chamada HTTP para a gente conseguir consumir esse recurso aqui. Vamos lá então. Dentro aqui do diretório que nós criamos, o resources, eu vou criar um outro que eu vou chamar de services. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Então agora dentro de services a gente tem os módulos, que por enquanto a gente só tem o request login, e temos também aqui o service, que no momento não temos nada. Então vamos criar o nosso primeiro service, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, Open Integrant Terminal, vou abrir um terminal, né, nesse ponto aqui do código, no diretório service, e aí eu vou usar aqui o Angular CLI para criar um service. Então o comando aqui é ng generate service, e eu vou chamar esse service aqui de login. Bom, ele criou o service aqui pra gente, deixa eu já deletar esse terminal. Vamos aqui no login service. Então aqui a gente tem uma estrutura do service. O service ele tem um decorator de @injectable. Já vem com um construtor. Então vamos lá, vamos criar aqui um método que a gente vai chamar ele também de do login. Esse método aqui ele precisa receber como atributo o request login, que é o objeto que nós preenchemos lá no form, que é o que a gente vai enviar para o back-end. Então eu vou tipar aqui, ó, vocês vão ver que todo momento eu vou estar usando o TypeScript. Então recebi o objeto aqui, e a gente precisa passar isso lá para o nosso back-end. Só que agora o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma chamada HTTP. Em Angular, a gente tem o HTTP client, só que a gente não tem esse módulo importado ainda. Então o que a gente precisa fazer? Vamos lá de novo no nosso app module. Então aqui eu vou importar o HTTP client module. Vou fazer um import dele aqui. Então importei ele aqui. Então agora a gente tem o módulo para a gente fazer as requisições HTTP. Vou fechar aqui nosso app.module. Vamos voltar lá para o nosso service. Então aqui no nosso service eu já posso usar o nosso HTTP client para fazer as requisições no servidor. Eu vou injetar ele aqui no nosso construtor. E agora eu já posso usar o HTTP client aqui no nosso método do login. Então esse método vai retornar o HTTP client. Nós vamos usar o método post. O primeiro atributo aqui é o URL. Então, vou passar aqui a URL. Inicialmente eu vou deixar fixo aqui, depois nós vamos melhorar, tá?
E o segundo atributo é o body, que é o objeto que nós preenchemos lá no form, que estamos recebendo aqui por atributo de método. Então é o request login. Perfeito. Esse método post, ele retorna para a gente um observable. Então nós vamos declarar já aqui a assinatura do método, só que antes disso eu vou criar aqui a classe que vai ser um molde, né, um modelo dessa resposta, que é exatamente isso daqui. Ó. Eu vou ter uma propriedade JWT do tipo string. Então eu vou criar ela aqui já. Vou chamar ela de response login. E aqui eu vou criar a classe, ela só vai ter essa propriedade. Então está aqui criada a nossa classe response login, onde ela só vai ter essa propriedade. O JWT do tipo string. Vou fechar ela aqui e já vamos usar ela aqui. Eu vou fazer a assinatura desse método aqui, como ele retorna um observable, então ele vai retornar um observable. O import aqui, vocês podem ver que é da biblioteca RxJS. Tá? E esse observable aqui é desse tipo response login que acabamos de criar. Eu também preciso explicitar aqui na frente do post o tipo dele. Pronto, já não tem mais erro não. Então, esse é o nosso método que vai lá no servidor para fazer a autenticação. Vamos agora usar esse método lá no nosso component, fazer a requisição e ver se a gente consegue já a resposta do nosso servidor. Enquanto isso, eu já vou subindo aqui meu projeto, vou dar um npm start. Vamos lá. Então aqui nosso do login agora, ao invés de a gente só dar um console.log aqui do próprio objeto que a gente estava preenchendo o formulário, a gente vai fazer a requisição lá na API. Então vai ser... antes disso eu preciso injetar aqui no construtor esse service que acabamos de criar, que é o login service. E agora eu já posso chamar ele aqui. Ó. O método do login. Preciso passar como atributo aqui o objeto que nós preenchemos no formulário, que é o request login. E aí eu vou me inscrever nesse observable aqui para conseguir pegar o resultado que a gente vai receber lá do back-end. Você pode chamar aqui essa variável do nome que você quiser, eu vou chamar de data, mas poderia ter qualquer outro nome. Tá? Inicialmente, o que eu vou fazer com esse JWT que eu vou receber? Eu só vou printar ele no console, só para a gente ver se a gente realmente conseguiu receber esse data. Tá? Então, o primeiro callback aqui do subscribe é o callback de sucesso, e a gente tem um segundo callback, que é o que se der algum erro, é o callback que ele vai, então eu vou chamar aqui o error, e se ele der algum erro, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou printar também o erro, só para a gente poder ver esse erro no console. Vamos pôr um console.error aqui para ficar um pouquinho diferente, eu vou printar o próprio erro. Então, se a gente tiver uma mensagem de erro, espero. Então, ó, esse primeiro callback aqui é se der sucesso essa chamada. E o segundo é se der erro. Então, eu estou printando aqui o resultado que eu recebi da API, que é o data, se eu tiver sucesso, ou estou printando o próprio erro se eu pegar um erro. Tá? Então, vamos fazer essa requisição agora lá no servidor e vamos ver o que acontece. Então, aqui, deixa eu já limpar meu console aqui. Beleza. Então, eu tenho já um usuário criado no back-end, que é o usuário admin, com senha admin. Então, se você usar admin, você vai ter sucesso na requisição. Qualquer coisa diferente disso, você vai ter um erro. Então, vou usar primeiro com sucesso aqui, ó. Ele acabou de recarregar, ó. Admin. Deixa eu limpar aqui o console. Deixa eu limpar aqui também as requisições. Vamos lá. Então, ele fez a requisição, tá aqui já, ó. Eu já recebi aqui na requisição 201 o status, a resposta já veio do JWT, e eu já printei aqui no console esse objeto com o JWT dentro. Então a gente já conseguiu com sucesso aí fazer uma requisição na API e receber o JWT de retorno. Eu vou fazer uma outra requisição agora, errando a senha aqui, e vamos ver o que acontece.
Agora eu peguei um 404 e já recebi aqui um message, usuário ou senha inválidos. E eu printei aqui o erro no console, vamos dar uma olhada no erro. E no erro aqui a gente tem algumas propriedades, inclusive na propriedade erro a gente recebe um objeto, que é o message aqui, ó, usuário ou senha inválidos, que é isso aqui que a gente vai usar em breve aí para mostrar para o usuário. Por enquanto a gente não está dando nenhum feedback para o usuário, nem de sucesso, trocando de rota, e nem de erro, mostrando o erro, tá? Então isso aí a gente vai fazer na sequência. Vamos dar uma olhada aqui para o nosso código de novo. Então, fiz aqui de uma forma bem simples, né? A gente ainda não usou o JWT, a gente não trocou de rota quando faz o login, e a gente também não mostrou aí um alerta de erro para o usuário caso ele faça uma aquisição sem sucesso. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Era a ideia realmente de criar um service, usar o nosso HTTP client para fazer as chamadas aí no nosso back-end. Nossa primeira chamada aqui a gente usou o método post. A gente já retorna aqui o objeto no padrão igualzinho no back-end. A gente criou aqui essa classe, a gente criou tanto o request login quanto o response login, tá? Primeiro atributo aqui, o URL, segundo o body. Isso aqui a gente vai melhorar nas próximas aulas. E aqui no nosso componente, hoje a gente viu também como criar um objeto, como instanciar esse objeto no método onInit, que era o primeiro método que é invocado após a construção desse componente. E a gente viu aqui também no HTML como fazer um two-way data bind para preencher aí a propriedade login e password. E também vimos como criar aqui um evento de clique, invocando um método que está aqui no nosso component. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo.